Você já parou para pensar no seu medo de falar em público? Você já parou para pensar quem é o seu primeiro público? O seu primeiro público é você mesmo. E se você não consegue conversar com os seus pensamentos, ou seja, aplicar uma metacognição, uma autogestão emocional, jamais você vai conseguir entender o porquê que você tem medo de falar em público ou sente sensações tão estranhas. Sim, o seu primeiro público é você mesmo. E por isso é tão importante quando a gente fala que o autoconhecimento é necessário, que a autogestão é necessária. Mas o que será isso? É pensar sobre os seus pensamentos, como eu já até disse antes, em outros vídeos. É questionar os seus pensamentos e os seus sentimentos, porque as emoções, elas batem e a gente precisa entender o que é realmente significante, o que a gente pode descartar, o que é nosso e o que não é nosso, o que foi construído ao longo da infância e da juventude, que a gente pode descartar porque já não é mais, já não serve mais pra gente. Então, eu observei isso em mim mesma. Eu tinha um problema de comunicação, que eu sempre fui uma pessoa comunicativa, mas não necessariamente as minhas comunicações eram efetivas. Muitas vezes eu ouvia a famosa frase: nossa, o que você fala é super pertinente, mas a forma como você fala. Então eu precisava buscar o que na minha fala gerava uma reação que eu não gostava. E aí que você começa a analisar você mesmo. É como se você se observasse de fora. Eu comecei a visualizar conversas minhas, a forma como eu falava, como é que estava o meu corpo, como é que estava meu tom de voz. E aí eu fazia um exercício de me colocar no lugar de quem estava ouvindo, como eu. Eu era a pessoa que falava e eu era a pessoa que ouvia, porque aí eu saberia exatamente o que eu falava que bateria em mim mesma e que eu reagiria, ou bem ou mal. Entendeu como é? Na verdade, é um exercício de empatia com o outro, mas mais do que se colocar no lugar do outro, é ser você mesma no lugar do outro. E aí ouvir o que a Carla está falando, como que a própria Carla reagiria se outra pessoa estivesse falando daquele jeito. E aí eu me questionava, gostei de ouvir o que eu mesma falei? Que outra forma eu poderia falar e atingir o meu objetivo? Como que eu, ouvindo a mim mesma, reagiria melhor se eu fosse o meu interlocutor? E aí eu comecei a observar qual era a minha necessidade de falar de forma mais incisiva, menos empática, mais simpática, de uma forma mais suave ou de uma forma mais explicada. Às vezes eu falava em termos que só eu mesma compreendia. E eu sou hiperativa, né? Então eu ainda tenho esse adendo. Às vezes, quando eu converso com alguém, eu já começo a conversa na metade do caminho, porque o início da conversa eu já fiz mentalmente. Então, às vezes, eu falava coisas sem nexo, porque para mim fazia todo sentido, mas para o outro eu ainda não tinha explicado o que vinha antes. Enfim, a conversa interna nada mais é do que uma autoanálise de como você fala, de como você recebe o que você fala, se fosse você que estivesse ouvindo a si mesma. E outro ponto interessante é que quando você faz essa análise de visualização, de você falando e você recebendo, não só as coisas que você não gosta em você, mas aquilo que você acha super legal em você e que você receberia bem. Pô, essa postura legal, essa forma de falar, como que eu construo o meu pensamento para que o outro entenda o que eu estou falando. Então essa autoanálise, ela não serve só para uma autocrítica de possibilidades de melhoria. Não, ela serve também para eu destacar aquilo que é interessante. A minha postura às vezes é muito boa, o que sai da minha boca é dissonante da minha postura, então eu tenho que dar uma equilibrada, eu sou muito aberta no falar, mas as palavras são pesadas, ou eu sou excelente no falar, minhas palavras são boas, mas são desorganizadas, mentalmente eu preciso me organizar. Quando eu faço esse diálogo comigo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso mudar, qual a importância de eu ter aquela emoção talvez ruim quando eu falo, é importante
Que outra forma eu posso fazer? Em vez do medo, como que eu posso substituir o medo por aquele nervosinho gostoso, aquela adrenalina um pouco antes da gente falar? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de entrar numa palestra, numa aula, numa reunião super tranquilexe. Eu gosto daquela adrenalina que corre no meu corpo, mas ela tem que ser equilibrada. Ela não pode ser de forma que eu perca a fala ou que esteja nervosa. Uma coisa é a adrenalina da expectativa de falar, da expectativa de transmitir o que eu tenho para transmitir. Outra é eu permitir que a minha emoção bata tão forte que aquela adrenalina me paralise ou eu quero sumir ali da reunião, da palestra, da aula. Quando a gente faz essas análises, faz essas conversas e conversa mesmo com o nosso cérebro, a gente está também adquirindo conhecimento. Porque a gente acaba buscando, poxa, se eu não gosto da forma acelerada como eu falo, eu preciso melhorar. Ah, é respiração. Eu vou estudar um pouco sobre respiração, eu vou treinar respiração, então eu estou adquirindo conhecimento, estou fortalecendo o meu córtex frontal, ele está ficando mais robusto. E aí depois você pode avançar, você pode visualizar você já falando para alguém onde você tem um costume de conversar, ou até mesmo treinar com uma pessoa. Você vai avançando na sua conversa interna, no seu diálogo, sempre fortalecendo o seu conhecimento. Quando você identifica algo que você não gosta, ou que você quer melhorar, porque você acha que é aquilo que emperra, busca conhecimento. Ah, eu falo muito acelerado, então como é que eu posso melhorar? Vamos lá. Quando a gente desenvolve um método, como a gente desenvolveu um método Falando Sem Medo, é pensando nisso. Quais são as práticas, quais são as técnicas que quem a gente está ali colaborando para melhorar em falar em público pode fazer para diminuir a fala, ou melhorar a fala, aumentar o entusiasmo. E isso a gente vai dialogando com a gente mesmo. Eu sou capaz, não. Então, se eu falo muito devagar, eu vou me imaginar, então, já falando num ritmo normal. Para isso, eu preciso o quê? Planejar bem. Olha o conhecimento. Então, eu vou planejar bem, vou montar minha apresentação de forma que ela flua, que eu fale bem. Poxa, eu sei, eu tenho conhecimento, por que eu não estou conseguindo falar bem? Você vai identificando as suas fragilidades e vai aumentando as suas fortalezas na comunicação, como a gente conversou no vídeo sobre o SWOT pessoal. Quem eu posso buscar para colaborar comigo? Porque eu acho que essa deficiência que eu tenho, tal pessoa pode me ajudar. Isso tudo é só você fazendo uma análise sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, visualizando você mesmo. A neurociência mostra que a gente tem a total condição de condicionar o nosso cérebro a nosso favor, aquilo que a gente deseja para ser feliz, para se sentir bem, para ter bem-estar. A conversa interna ela é fundamental para que a gente consiga fazer a autogestão das nossas emoções, para a gente manter o bem-estar. Como eu sempre falo, os problemas eles aparecem, mas quando eu já tenho simulado, quando eu tenho já fortalecido, quando eu já tenho me munido de conhecimento, fica mais fácil eu ter uma janela criativa para resolver os problemas e principalmente o problema de comunicação com o outro. Se eu consigo me visualizar numa comunicação que a mim é agradável, a probabilidade de eu ajustar a minha comunicação quando eu percebo que o outro ou não está entendendo bem ou não está aceitando bem os meus argumentos é muito maior. Eu passo a ter um leque de oportunidades, como se eu tivesse várias cartas na manga que se adequam à minha personalidade, que se adequam ao meu jeito de ser e que tem agora, a partir de agora, que eu entendo como é que eu funciono, eu posso adequar ao meu público. E aí eu tendo a mim mesma como público primeiro e me adequando ao que eu gosto, me adequando ao que é necessário, eliminando, pesquisando comigo mesmo aquilo que eu posso melhorar em mim, é óbvio que quando eu passo para o outro, eu tenho muito mais tranquilidade. Por quê? Porque o nosso estado emocional ele é composto pelos nossos pensamentos, o foco, as palavras que a gente profere e a nossa fisiologia, que é tudo baseado nas nossas crenças e valores.
Quando eu realizo uma conversa interna, na verdade, eu estou conversando com as minhas crenças e os meus valores, fortalecendo aquelas crenças que para mim são importantes e são boas, felizes, não me limitam. Eu estou tentando eliminar ou minimizar aquelas crenças que me limitam. Ah, eu não falo bem, as pessoas não me ouvem, minha voz é chata. Eu começo a minimizar isso. E aí todo o meu corpo começa a responder. E aí eu passo a falar mais aberta, mais focada, porque eu fortaleço o meu pensamento, o meu conhecimento, as minhas palavras são proferidas com confiabilidade, com clareza, elas podem ser modificadas se forem necessárias e a minha comunicação passa a ser muito melhor. E quando eu sou entendida pelo outro, o meu medo ele vai minimizando, ele vai se exterminando até acabar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas. Podem comentar e fazer sugestões. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos busque lá, que sempre temos conteúdo novo. Um abraço e até o próximo.